Imagens, alguns torcedores estão por lá ainda, viu, Fábio? Olha lá, ó. Agora a polícia chegou, Calçade. A polícia já tá lá também, ó. Então, por enquanto, o ônibus do São Paulo ainda não saiu, mas a gente vai seguir acompanhando. É difícil você imaginar que isso não iria acontecer, né, Bruno? Ninguém fala de violência, de quebra-quebra, enfim. Mas que um protesto assim, o torcedor mostrar sua insatisfação, o estádio tinha 47 mil pessoas, né? E aí você espera que seu time vá fazer frente ao Flamengo, que você vai conseguir jogar bem. É por isso que teve esse apoio, né, no Morumbi. E aí é difícil aqui no Brasil, conhecendo o torcedor, a forma como eles não iriam reagir dessa forma. Não vai mudar nada, né? Não vai mudar em nada. Xingar não vai alguém, mudar em nada. Mas é o seguinte, o Silas, perde hoje, próximo confronto, como o Calçade tinha falado, é contra o Palmeiras no Allianz. É isso. A ameaça do rebaixamento, ela é real? Totalmente. E eu conversei isso com o presidente. Falei, presidente, foi antes do jogo de hoje, então a gente, assim, comum acordo que esse jogo do São Paulo era contra o Flamengo. Sim. Era importantíssimo, e o ponto que foi conseguido lá em Fortaleza pode ser comemorado no final do campeonato. É verdade. Sim. O São Paulo é o 15º colocado, tá, pessoal? Ele tem, então, 38 pontos. Só que ele tem jogo... a mais que o Bahia, que tem 33, 2 pontos a menos, né, portanto, e tem 2 jogos a mais que o Juventude, que tem 5 pontos a menos. Então, olha como é perigoso, Fábio. Sim. A situação do São Paulo, ela não é das mais confortáveis, não, Bruno. Pelos confrontos que ele tem, pelo momento também que vive, né? O São Paulo, assim, o Royal. Eu sei que é no final de campeonato e aí é difícil você mudar muita coisa, mas hoje, a gente fala no jogo de hoje, a rotação do Flamengo e do São Paulo em todo o jogo foi totalmente diferente, né? Então a gente viu um time muito interessado, a gente percebe isso pela movimentação das pernas, né? Eu percebo muito isso. Então, assim, você olha meio que um cenário, né, da cintura para baixo e você entende o jogo também. E a gente percebia a rotação dos times muito diferentes. O Flamengo com uma marcação muito rápida, troca de passe, o São Paulo sempre cadenciado, né? Então você vê, acho que o terceiro gol do Flamengo, que não sei se é o Igor Gomes, não sei quem é que perde uma bola na beirada, faz uma proteção na linha de fundo e o Bruno Henrique rouba. Você vê a diferença de velocidade de raciocínio, a rotação dos movimentos. Então, isso o Rogério vai ter que acelerar. Porque vai enfrentar um Palmeiras agora, que também tem um ritmo de jogo muito intenso. E aí, quem está brigando pelo rebaixamento, por colocação, também vai colocar um ritmo. Então, o São Paulo, nessa maneira de jogar, com essa cadência, essa velocidade baixa de troca de passes, como aconteceu também contra o Fortaleza, isso vai atrapalhar o São Paulo. É momento de intensidade, né? Então, assim... O segundo gol que tomou do Flamengo tinha 11 em campo, essa bola sai com o goleiro. Isso, muito fácil. Luiz, entra uma bola assim, cruza todo o meio de campo e aí começa todo mundo a correr para trás. Exato. Cara, intensidade é isso. A bola viajou com uma tranquilidade, Silas. Você vê que na passagem da bola, o Gabriel Neves tenta interceptar o passe, a bola passa em cima do pé dele. Sim, é isso. Ali cortou, ali quebrou a linha. O grande tem, a gente fala assim, tem um chavão no futebol, fala camisa pesada. A camisa, ela é pesadíssima, São Paulo. E aí, a força da gravidade, cara, quando você está numa situação dessa, porque é o seguinte, nenhum jogador que atua no São Paulo, aí é uma questão de momento da carreira de cada um. Nenhum jogador do São Paulo entra num campeonato pensando que pode cair. Está acontecendo com o Grêmio isso é impossível. No Grêmio não acontece. Assim, ainda mais neste Grêmio, que não tem elenco para cair, pode cair. No São Paulo, que não tem elenco para estar lá perto, está. Então é o seguinte, é a circunstância, é a realidade. Não adianta discutir. Mas por quê? É a realidade. E aí, os times grandes, eles são sugados, porque esse jogador não está preparado para isso. Então, assim, você abala de tal forma o jogador, dizer, emocionalmente, que... Agora, assim, eu tenho 2 aqui que jogaram e jogaram muito. Assim, tem jogo que eu acredito que você, por mais que você trabalhe bem durante a semana, você vai ganhar no vestiário, faltando 5 minutos. Eu não consigo imaginar de onde o São Paulo tirou este sono para começar a jogar. Então, mas essa é a questão. Eu não consigo, Fábio, cara, a questão é a seguinte, de onde saiu o que o time de São Paulo está esperando?
Porque é o seguinte, você assiste os jogos do Santos, cara, é um desespero. Sim. Os caras estão jogando ali pra não deixar o time cair. Do Grêmio dá tudo errado pro Grêmio. O Grêmio joga bem com o Atlético, perde, joga bem com o Palmeiras, perde, joga bem com todo mundo e perde. Mas você vê que os caras estão tentando fazer alguma coisa. Os jogadores do São Paulo tiveram má vontade com o Crespo. E o Crespo sobrou pra ele, saiu. Troca de treinador, entra o Rogério Ceni, vai jogar contra o Flamengo, é a mesma coisa? Tá esperando o quê pra reagir? Então, Bruno, é isso assim. Pra mostrar alguma coisa? É isso. Ô, Bruno, cara, uma das razões que foi ditas, né, que o Crespo saiu, foi porque ele tirou o Reinaldo, um cara líder, o melhor assistência do campeonato, o batedor de pênalti. Aí o Rogério assumiu, já colocou o Reinaldo de volta. E o Benítez. Colocou o Orejuela para jogar. Então. Ou seja, o treinador também nesse momento ele precisa se ajudar. Sim. Faz o simples, pô. O Edu Afonso falou que o Diego Costa estava 90 dias sem jogar. Como é que você vai colocar o Diego Costa aberto na direita e o Marquinhos, que é canhoto, na direita? Cara, você não se blinda também. O treinador tem hora que, né, ele não pode chamar essa responsabilidade para ele. É isso. Ainda Faz o básico, o arrozinho com feijão. A gente tem até umas imagens logo do começo do jogo, Fábio, de como o Flamengo aproveita muito esse lado direito da defesa do São Paulo. Assim, quando o São Paulo acorda, fala assim, o jogo percebeu, tá 2-0. Aí quando o Caleri percebe que o jogo que o jogo começou, ele é expulso. É expulso. Atrapalhou demais também, né, Bruno? Assim, atrapalha porque é um gol logo no início, 2 gols logo no início e uma expulsão, né? Mas o que a gente quer dizer é porque, assim, a construção, né? Foi um jogo que em 3 minutos resolveu tudo, mas em pouco tempo você percebe o que os times querem, né? Sim. Então, quando você olha, o Flamengo faz um gol por quê? Porque ele percebe que o São Paulo tá num ritmo, olha lá, tá vendo? Ele percebe, olha a movimentação dos jogadores do São Paulo e as movimentações dos jogadores do Flamengo. Então, ali no início, você já percebe essa rotação diferente. E o time, quando o time é grande, quando o time tem jogadores de qualidade, quando tem uns jogadores inteligentes do outro lado, isso é percebido muito rápido. Na hora, né? É na hora. Então, assim, você vê que os jogadores estão... Sabe quando um olha pro outro e fala assim, cara, os caras estão mortos. Sabe aquele negócio assim? Cara, vamos para cima, né? Vamos aproveitar isso daí. Isso tem muito. E aí o São Paulo também precisa se ajudar. Eu concordo plenamente com o Silas, o Rogério também. Assim, quando você coloca o Diego, como foi colocado, 90 dias sem jogar, então você tem o conhecimento do adversário. Sabe que do lado esquerdo ali do ataque do Flamengo tem o artilheiro do campeonato, um dos caras mais rápidos do Campeonato Brasileiro, e junto dele tem o segundo, que é o Bruno Henrique, então tem que ter uma atenção, né? Então, assim, vamos ter uma atenção ali. Eu vou colocar o meu, eu posso até colocar o menino, mas eu preciso, né, que esse A do lado direito ajude um pouquinho na marcação. Eu preciso que o Miranda, com a experiência que tenha, quando a bola vai para o setor, o Miranda tem que aproximar um pouquinho mais para fazer uma cobertura, e ficou tudo muito espaçado, né? O jeito que o Flamengo gosta. O Flamengo não tem nada a ver com isso. O Flamengo, na minha opinião, fez um grande jogo, principalmente ali o William Arão, o Andreas e os caras da frente, né? Porque na zaga também, no sistema defensivo, o Flamengo não teve muito problema. Então, assim, o Flamengo fez muito bem o trabalho dele. O Flamengo colocou muita intensidade no jogo e o São Paulo não fez o trabalho perfeito, desde o vestiário, na armação do time do Rogério e na intensidade mostrada no jogo. O Arão recebe a bola e a pressão no Arão não chega. Sim. Chega depois. Não, e aí você vê que o Diego o Diego, ele tá com 2 jogadores, né? Ele comete um erro ali, mas ele tá olhando pro Bruno. Esse já é outra jogada. Essa é outra jogada. Essa é outra jogada. Mas a gente está falando, tudo do segundo gol do Flamengo, sim, certo? Do segundo que a gente gol. Vai ver aí, tá? Porque o Diego, porque ele tá com o Bruno Henrique. Ele tá com o Bruno. O Miranda tá longe do Bruno Henrique. O Diego está se preocupando com o Michael, né? Ele se preocupa com o Bruno Henrique e larga o Michael. Isso. A gente está olhando para uma jogada e falando sobre outra. Mas ali existe uma falta de sintonia na marcação. Então, assim, o Diego não teve uma tarde feliz, não. Mas em nenhum momento o sistema defensivo do São Paulo o ajudou, né? Então, assim, como eu disse, você deixar um jogador, independente de quem seja, no mano a mano com o Michael e o Bruno Henrique, você vai levar desvantagem. E não dá para falar que o Rogério Ceni não sabe disso, ele né? tinha que saber. É impressionante essa transição. Ele tinha que armar para ir. Trabalhou no Flamengo, trabalhar outro dia. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. E ele mais ainda. Transição ofensiva do Flamengo, nos lances que nós estamos vendo. A bola sai do Hugo Souza, entra no Bruno Henrique. Sim. E aí é correria para dentro da área. E nessa disputar com o Bruno Henrique e o Michael... Eles percebem, né, Calçado? Isso que eu estou falando. Quando o o Bruno Henrique ele percebe que ele não tem uma marcação mais apertada em um setor,
Quando o jogador é inteligente e rápido, ele percebe, ele vai se encostando ali. Tanto que a gente via em muitos momentos que o Michael e o Bruno Henrique ocupavam o mesmo espaço. Agora, porque ele fala, cara, é aqui, o jogo está aqui. Então, se vai ser para você ou para mim, a gente não sabe. Mas que a gente vai estar aqui dividindo, a gente vai estar. Nessa bola que chegou pro Gabigol, ele mandou por cima, ali na marca do pênalti, então, tava assim, os dois. faltou ao São Paulo uma aproximação de marcação, Vamos uma voltar ajuda. lá, parece que tem confusão. Desculpa, Fábio, eu te Vamos lá, cortar. vamos Vamos lá? Ih, olha lá. Então, isso aqui não é legal de ver, né? Olha aí, Calçade. Agora os torcedores estavam lá e a polícia já chegou com tudo também, agora dispersando aquela confusão que começava na porta do estádio. Cara, sei, cara, eu vou falar o que pra você? Eu fui muito, assim, a estádio de futebol, fui muito ao Morumbi. Acabava o jogo, eu ia pra minha casa. Assim, qualquer resultado, entendeu? Qualquer resultado, eu ia pra minha casa tentar chegar em paz. Porque não adianta, você não vai mudar a vida do clube, você não vai mudar nada. Mais arrebentado do que o presidente, o jogador, o treinador, o torcedor está também. Mas esse tipo de situação não agrega nada. Então, a chance é levar uma borrachada da polícia não é nada gostoso. Então, o jogador não vai, agora vamos ganhar porque a torcida está lá na porta. Não dá, o torcedor não pensa nisso, mas é uma bobagem, entendeu? Isso não leva a nada. Eu lamento profundamente a situação do time, do clube e do torcedor, que aí nem pensa, né? Ele faz. Como a gente estava falando, foram mais de 40 mil torcedores no Morumbi, a maioria foi embora, a maioria, acho que muitos já estão em casa até, mas alguns ficaram ali, ó, e agora volta a ter correria, ó, volta a ter corre-corre por ali, e a polícia também em cima ali dos torcedores que estavam esperando o ônibus. Isso aqui é uma loucura, que você quer, na verdade, você quer criar um conflito para alimentar um pouco aquilo que o jogo te deixou doido, maluco. Você quer descontar a sua raiva em alguém. E só que a polícia tem a força. Só isso. Tem bala de borracha, tem cacetete, tem o cavalo. Então, pô, não entra nessa, cara. Vai para casa e tenta torcer para melhorar, porque senão isso aí não vai mudar a vida de ninguém. De ninguém. Só vai piorar. Só vai piorar. Principalmente a vida da cidade, que o policial podia estar noutra e não na porta do estádio, dando borrachada em torcedor, entendeu? A gente vai seguir acompanhando até para aguardar o momento da saída do ônibus do São Paulo, tá? E daqui a pouco a entrevista coletiva também do Rogério Ceni, que a gente O pessoal tá esperando. podia dar uma olhadinha na tabela. De quando